Retomando os trabalhos, nós tivemos uma manhã bem produtiva e a dinâmica agora da nossa tarde, primeiramente a gente tem essa mesa, ó, o Roosevelt chegando, com a administração do Parkway, as associações. Após essa mesa, a gente vai se dividir em grupos dos temas que foram tratados na manhã: meio ambiente, segurança e mobilidade. Nesses grupos, a gente vai analisar os relatórios que o Movimento Pensar Parkway já elaborou com algumas proposições para a gente analisar essas proposições, avaliar, alterar o que foi necessário e chegar a 5 proposições que serão o produto do nosso encontro. Como bem colocado hoje pela manhã pelo Noguchi e pelo Petrônio, o movimento ele tem muito a intenção de unir, de agregar. A gente pode ser um braço pensante que pode atuar com todas as entidades. Então, muito por isso, a gente fez essa mesa com a administração do Parkway, com as associações que a gente considera muito representativas aqui no bairro, que têm o propósito maior de serem reivindicativas. O nosso movimento é propositivo. E nada melhor do que a gente escutar esse histórico, né, de como vem sendo esse movimento comunitário no nosso bairro, as conquistas que a gente já teve. Então, esse é o propósito. E a gente vai iniciar com a Gilma, da CPW, falando sobre o perfil da sociedade organizada do Parkway. Boa tarde a todos. Nosso tema aqui, perfil da sociedade organizada do Parkway. Esse aqui não é o meu. Tá. Cá passa, meia bolinha aqui volta. Esse aqui passa. Esse passa meia bolinha. Eu, Gilma Rodrigues, moradora daqui desde 89, participei da fundação da Associação Comunitária do Parkway, participei da criação da lei até a votação da lei do decreto que institui os condomínios hoje no Parkway, participei da luta em defesa das áreas verdes e também da criação da APA Gama Cabeça de Veado. Nossa entidade foi fundada em 91, teve como intuito regularizar os condomínios dessa forma que é hoje, no Parkway, né? E tivemos o prazer de, naquele momento, conversar com o professor Lúcio Costa, com Oscar Niemeyer, para chegar a esse modelo que é hoje no Parkway, sem descaracterizar a nossa região, obedecendo os traçados originais, sem interferências muito grandes em ruas, em aberturas, em coisas que descaracterizaram o bairro. Nós tivemos essa preocupação. Depois dessa regularização, a associação canalizou várias lutas em prol do bairro, a esses anos todos, a esses 26 anos. Agora, vamos falar um pouco de sociedade civil, que é a expressão que indica um conjunto de organização, de instituições cívicas, sociedade funcional. O que é uma associação? O objetivo da associação é organizar, centralizar a força dos moradores em determinado assunto da comunidade, em alguma coisa que a pessoa esteja querendo naquele momento, que esteja atrapalhando ou queira reivindicar para melhorar, para ampliar, né? E aqui tem uma definição jurídica do Ministério Público, né? Que é a definição de associação comunitária, pessoa jurídica de direito privado, que ela pode ser com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, dependendo do objetivo, dependendo do que reza o estatuto dessa associação. Já temos no Parkway diversas organizações representativas de interesses sociais e, muitas vezes, outras de interesses privados, né? Essas organizações já alcançam um amplo aspecto de interesse no bairro, como assistencial, de proteção e defesa dos direitos, cultura e esporte, e a produção de bens e serviços. Então, a gente não está mais pautado só em agricultura e associação de bairro, associação comunitária. Vários segmentos distintos estão formados, cada um com a necessidade específica, cada um com sua bandeira de luta,
né? E algumas antagônicas ao Parkway, que são, dentro das nossas áreas urbanas, as, entre aspas, chacras, né, que estão localizadas em todas as beiras de córregos do Parkway e em outras áreas de relevante interesse ecológico e que precisa ser debatida, discutida e estudada, que esse tipo de organização que estão aí, né? Nós temos como assistencial, aqui na 23, a gente tem a ANAPAM, que é uma assistência nacional de proteção à mulher. Temos, em defesa dos direitos, a CPW, Associação Comunitária do Parkway, essa que eu represento, né? Ela foi registrada em 91. Ela também, no nosso estatuto, em 2002, foi feita uma modificação que nos habilita ao direito do consumidor, ao direito do meio ambiente e recursos hídricos, ordem urbanística, patrimônio artístico, cultural, turístico e paisagístico, fora as outras coisas que nos credencia nessa nossa associação a esse longo desses 26 anos, certo? Meu tempo é curto e eu estou tendo que correr, viu, gente? Bens e serviços. Essa merece um destaque. Bens e serviços, nós tivemos 2 momentos no Parkway. Algumas residências, lotes de 20 mil metros, foram feitos dentro dessas áreas clubes, casas de festas e outros serviços dentro dessas áreas. Em 96, foi criada uma lei que possibilitava criar esse comércio e essa prestação de serviço nessa área residencial. Isso, a pessoa que estaria implantando isso nessa área precisaria ter 50% de anuência da sua vizinhança mais próxima. Tá? Mas isso foi criando alguns transtornos. No ano seguinte, houve a Lei 1686, e ela foi publicada as normas. Então, eles só estavam autorizando as atividades sociais e culturais dentro dessas áreas residenciais. Tá? Continuou havendo alguns transtornos, alguns desvios de comportamento por parte de quem usava essas áreas, né? Essa briga se intensificou na Conferência das Cidades de 2001. Eu trouxe aqui na minha pastinha por que ela se intensificou tanto e criou uma briga grande entre essas atividades dentro das áreas e a comunidade. As festas barulhentas de rock com ingresso pago, né? Eu tenho um exemplo aí, depois quem quiser ver está aqui comigo, né? Isso criou uma confusão muito grande. Em 2002, na Conferência das Cidades, né, a comunidade se organizou em peso e pediu a revogação dessas 2 leis, que aí ficou decidido que elas ficariam revogadas e, no plano diretor local, se definiria como ficariam essas áreas e como seria o destino do bairro, né, nesse planejamento sendo feito com as associações, com os moradores e o poder público. E só um detalhe, aí foi a partir daí que o pessoal das casas de eventos, até 97, era mais tranquilo para tirar o alvará, né? Por conta dessas 2 leis. A partir de 2001, depois da Conferência das Cidades, essa coisa ficou bem difícil para eles conseguirem o alvará para funcionar. A partir daí, eles se organizaram em Associação de Empresários do Parkway, né? E tentando, de uma certa forma, tirar algumas distorções, evitar, não deixar que determinadas festas e outras coisas entrassem nessa associação. O que a gente vê nas discussões do governo, o que eles falam. Eles propõem também algumas medidas, como compensação, né? Mas eu acho que é o mais importante, a compensação maior, é a compensação que diga assim, qual é a responsabilidade social com o nosso bairro. Porque se são moradores e estão aqui, tem que mostrar qual é a responsabilidade social que tem conosco, que eu acho que é um dos pontos fundamentais. Movimentos pontuais.
Além desses todos que eu já falei para vocês, dessas associações, nós temos os movimentos pontuais. Um dos movimentos pontuais, no momento, esse aqui é um dos movimentos pontuais que a gente está tendo no momento. Por alguma necessidade, até por fragmentações de esforços, ou por pensamentos que eles convergem mais por opiniões ou outras, né? Termina dispersando e não chega a um pensamento comum, a uma realidade comum, a um esforço comum. Além dessas manifestações, a gente tem algumas que também têm de cunho político, entendeu? Né? Ou de uma certa atividade que está dando uma certa visibilidade e, por uma questão política, tem alguém que faz uma interferência naquele momento, né? Sem estar pautado nenhuma organização, nenhum movimento legítimo, diferente desse, por exemplo, né? E de outros que acontecem. Tá? Então, a gente tem esses movimentos pontuais também. Tem também algumas associações que elas são associações que não têm legitimidade jurídica. Muitas vezes ela tem um estatuto registrado, mas ela não tem CNPJ. E, erroneamente, eles acham que o CNPJ só serve para abrir uma conta bancária. Não. Não. O CNPJ é como se fosse a carteira de identidade daquela entidade, porque você não vai representar aquela entidade com seu CPF. Então, é como um dos pontos, um dos documentos dela, até para representá-lo no Ministério Público, para representá-lo numa ação civil pública, e aí vai. Hoje, o Parkway, além dos que eu já falei para vocês, nós temos os condomínios. O condomínio também é uma forma de representação, né? Lá tem o seu estatuto, tem a eleição dos síndicos. Eles também representam, é uma organização social dentro do bairro, os nossos condomínios, certo? Os síndicos representam o bairro, tem voz, né? Pode reivindicar também a melhoria do nosso bairro, né? Fazer um trabalho junto conosco, com as associações, com os movimentos, né? Associação de moradores de bairro. Ela pode definir, a partir de uma pessoa jurídica de direitos privados, de fins lucrativos, criada a partir de uma união ou ideia e esforço, né? É o que a gente já falou ali. Porque tem dois tipos. Tem uma associação comunitária, que ela tem no seu estatuto um amplo de um trabalho comunitário, e também temos aqui algumas associações de moradores que elas são criadas para legitimar uma certa situação. Exemplo, mais nas quadras de 1 a 5, tem alguns loteamentos feitos em áreas públicas, né, que se tornaram condomínio, entre aspas, mas eles não têm lei que ampare isso, porque é informal, né? E o que eles fazem? Fazem uma associação, instituem uma associação de moradores daquele núcleo só, daquele grupo de casas, né, de residências ali, para poder tirar um CNPJ, para poder fazer cobrança, né, e algumas coisas, mas é especificamente daquele ambiente, né? Então, a gente fala assim, vê muito quando abre Parkway, uma série de associações de moradores. Mas aí o importante é a gente ver a finalidade de cada uma. Está bem claro aqui, a associação comunitária, o objetivo é organizar, centralizar a força dos moradores de uma determinada comunidade. A associação comunitária devidamente registrada, ela tem direito de propor ação civil pública. Isso não é uma coisa privativa do Ministério Público. Basta ela ter toda a sua documentação em dia, ter o seu CNPJ devidamente registrado, tá? E ela pode entrar com ação civil pública, independente do Ministério Público, quando achar que é necessário. Uma associação comunitária também tem direito de propor legislações e de modificar leis. A associação comunitária tem o direito de representar civilmente e juridicamente
os seus associados perante o Estado. Uma associação também, ela tem obrigação de fiscalizar o Estado. Ela tem a obrigação de, não só de fiscalizar, de acompanhar as ações do Estado, né? De representar juridicamente o Estado na ação civil pública ou o Ministério Público, se não estiver a contento, se não estiver atingindo o objetivo que a comunidade precisa, né? Se estiver falha. De que forma as associações são submetidas? Qual o controle externo que submete associações? As associações comunitárias e demais, elas são amparadas pela Constituição Federal, tá? E ela tem autonomia administrativa, financeira, sendo vedada em regras de funcionamento, a não ser que esteja cometendo alguma coisa ilícita, a interferência do Estado. Tá? E eu acho que isso é muito importante. Né? Até porque, muitas vezes, as pessoas não têm essa clareza do que é uma associação ou um movimento. Esse movimento social é legitimamente registrado. Muitas vezes eles acham que eles estão acima do poder público. Não é que ele esteja acima. Como ela que fiscaliza. E o poder público está para atender a sociedade, ela representa a sociedade. Então, quem paga a conta é os contribuintes, né? E a gente, de uma certa forma, representa esse contribuinte, então ela tem um valor muito grande. Ou seja, a razão de ser do Estado é a associação, é a sociedade. Né? E organizada ainda mais, porque ela representa aquele núcleo, aquela comunidade. Eu vou tentar acelerar, porque o meu tempo está curto, tá, gente? Outra coisa, o Ministério Público ele exerce o controle sobre associações para garantir o fiel cumprimento da lei do seu estatuto social. Atuação da CPW. Né? Isso foi o que a gente colocou quando a gente entrou. Né? Eu não vou nem ler para poder adiantar um pouco, por causa do meu tempo, para não atrapalhar a próxima apresentação. Fiscalização, trânsito e segurança. Transporte público, que, inclusive, há 15 dias, a gente entrou com ação civil pública contra o transporte público do Parkway, que está cheio de irregularidades. A gente levantou uma série de coisas que está errada. E aí a gente já fez 2 reuniões com o Ministério Público e vamos para a 3ª reunião para falar sobre transporte público. Nós fomos os primeiros a criar os grupos de WhatsApp na comunidade. Temos grupos em todas as quadras e outros grupos para outros assuntos. Né? Fizemos 2 edições da festa junina, a reforma do posto, as placas, junto com o Ministério Público, em vários setores, alertando da questão ambiental, o resgate do Conseg, em negociação com a nova CAP, o asfalto novo na 17, na 20 e na 26. A praça lá com o encontro do food. Criação do pedal bike. Uma pequena reforma, uma pequena melhoria na CPW, lá na sede. Reuniões com o DEFTRANS, transporte, reuniões com a SLU, para coleta seletiva, campanha solidária e uma série de outras atividades. E agora, no final do mês, a gente começa um trabalho social na Vargem Bonita, com a Escolinha da Vargem Bonita, Ministério Público, Conselho Tutelar e Cidade da Paz. Né? E vai ser um trabalho bem legal. A gente está em parceria, somos a unidade gestora junto ao Ministério Público,
E aí esses trabalhos vão ser desenvolvidos, trabalho de esporte, música, arte, né? Nós vamos ter palestra, né, terapia comunitária, e a palestra também de arte de viver em paz. Outra discussão que a gente vem há 2 anos, né, é a internet de qualidade, né? Fizemos várias reuniões com especialistas do bairro que conhecem muito a fundo sobre a questão da internet, e a gente vem discutindo, a 14 já começa a ser implantada, vários condomínios já começam a implantação dessa internet de qualidade lá. Transporte coletivo, eu já falei da ação, né? E agora a gente está com um grupo formado, a gente já fez 4 reuniões em relação à segurança. Com o especialista do bairro, a gente está discutindo a implantação das câmeras, interligado à internet de qualidade, interligado a drones e a várias de outras tecnologias para melhorar a segurança do nosso bairro. Então, a gente já está com esse trabalho já bem adiantado. Tá? E a outra que eu falei para vocês é o que a gente vai fazer lá junto com a Vaz Bonita, que chama Juventude em Foco. A associação comunitária é uma ferramenta poderosa para a gente no bairro, né? Ela pode nos representar em várias frentes e unidos, então, nem se fala. A associação ela tem o poder de enxergar, de mostrar pontos onde o próprio Estado não consegue enxergar. E a gente que mora no nosso dia a dia, no trabalho, nas coisas que a gente vive, a gente tem essa obrigação de apontar para o Estado aonde ela não está cega, aonde ela não está conseguindo enxergar. Nossa união é a nossa força, não podemos esquecer disso. E a própria história dos movimentos mostra que quanto maior a sua independência, melhores condições ele terá de pedir esclarecimento e buscar soluções. Então, a associação ela tem que ser independente, ela tem que lutar em prol da comunidade. Muito obrigada. Desculpa, eu tive que correr com a apresentação, porque o tempo é muito curto. Agradeço a fala da Gilma. Eu acho importante a gente ver isso, a quantidade de associações que a gente tem no bairro, mas é bom a gente pensar que cada uma tem uma maneira de agir, mas a grande maioria tem um objetivo que é trazer melhorias para a qualidade de vida do Parkway. E nada melhor do que a gente somar esses esforços e juntos atingir esse objetivo. Eu vou passar agora a palavra para o administrador do Parkway, Roosevelt Vilela. Obrigado, minha amiga. E já cumprimento e parabenizo toda a organização pelo evento, um evento maravilhoso. Eu tenho certeza que vai frutificar grandes ideias de mudança para o nosso Parkway. Cumprimentar também nosso amigo Chico Santana, presidente da Associação dos Moradores e amigos da região do Parque Ecológico do Córrego do Mato Seco. Boa tarde. A Gilma, presidente da CPW. Cumprimentar também o nosso chefe de gabinete do Parkway, Jofre. Boa tarde. Apresentar a todos os moradores também o nosso novo coordenador executivo, Cássio. Por favor, Cássio, fica de pé. Cássio, que já esteve na administração há tempos atrás, conhecedor profundo da legislação do Parkway, bem como nosso amigo Saulo, nosso gerente de aprovação de projetos também. Faço questão de apresentá-los, porque eles dois, né, os três, na verdade, têm uma participação muito importante na vida de todos vocês, na aprovação, né, de alvarás de construção e habits, que é uma das grandes atribuições da administração regional. Para vocês terem uma ideia, o Parkway, muitos veem o Parkway como uma cidade pequena do ponto de vista da densidade demográfica, mas de extensão não é uma das maiores do mundo do ponto de vista linear, e do ponto de vista de expansão dentro do Distrito Federal, com certeza ela é a maior. Nós temos hoje chegando a 400 projetos para análise na administração regional. Isso inclui pedidos de habits e alvará de construção. Nenhuma outra cidade em Brasília
tem uma quantidade de projetos em trâmite com esse número, né? E se a gente imaginar que o nosso Parkway, nós temos 20 mil habitantes e a Ceilândia rompe os 500 mil habitantes e a gente está num processo muito maior de expansão, né? Então a gente vê que o Parkway ele tem muito a crescer. O Parkway hoje tem 1.180 lotes de 20 mil metros, arredondando aí talvez uma meia dúzia a mais, uma meia dúzia a menos. Então, você pode multiplicar isso por 8, é a capacidade de expansão do Parkway. Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, Gama, todas essas cidades elas já estão consolidadas. Então, muitas das vezes, você recebe processos de demolição, de reforma, enfim. Mas o Parkway não. Na sua grande maioria, são alvarás de construção, a cidade está em expansão, né, e também a emissão de habites. E até colocar para vocês, já indo para a questão ambiental, né, o nosso tema é uma visão do Parkway do amanhã, e aí a gente tem essa perspectiva de que a gente, o Estado, quando eu falo a gente, eu digo o Estado vem cumprindo o seu papel no sentido de desenvolver políticas e novas legislações, no sentido de proteger o Parkway. A gente vê, né, Cássio, Saulo, a gente vê muito arquiteto e engenheiro apresentando projeto na administração e com muita dificuldade de aprovar esses projetos. Por quê? Porque o Parkway tem uma legislação muito específica e protetiva no sentido ambiental. Para vocês terem uma ideia, entrou mais uma exigência agora, que é a construção dos reservatórios, né, que é uma questão importante do ponto de vista ambiental. Os moradores pontualmente falando, não ficam muito felizes, que é mais uma despesa, mas é o preço do nosso bairro, da onde a gente vive e das escolhas que nós fazemos no sentido de ter um caráter ambiental. Essa é uma legislação que determina que todos os lotes, todas as edificações acima de 300 metros quadrados e lotes acima de 600 metros quadrados tem que ter o reservatório de captação de água da chuva e o melhor desenvolvimento dessa água, né? Então, todo o Parkway, né? Todos os nossos lotes são acima de 2.500 metros, né? Então, essa é uma exigência nova, mas ela vai nesse sentido de manter esse caráter ambiental. Uma outra legislação que está para entrar em vigor também é a determinação de que isso são determinações, gente, para novas construções. Tá? Quem já tem sua construção, essa exigência não é feita. É a exigência do aquecimento solar. Tá? Todas as residências que forem construídas a partir do mês que vem, Saulo? Essa semana está entrando em vigor, né? Todos os projetos que entrarem na administração, será exigido o projeto de aquecimento solar também. Então, são medidas que vêm nesse sentido. Conjuntamente com isso, o Parkway também tem a área de construção dos lotes, ela tem uma restrição um pouco maior em relação às outras cidades, tendo em vista deixar uma área maior de captação, de absorção de água através do solo. Então, tudo são medidas que a gente vem caminhando e o Estado vem respondendo à perspectiva que a população apresenta para o Estado. E o Parkway, a gente está, vamos dizer, transitando politicamente e através da gestão 2 anos e meio aqui. Eu assumi a administração em janeiro de 2015, né, e final de 2015 nós tivemos a oportunidade de assumir o mandato de deputado distrital e agora, em fevereiro, nós retornamos à administração. Então, a gente tem conhecido bastante a população e percebido que é uma população muito madura no sentido de saber o que quer e se posicionar da forma correta. Por isso que a gente consegue, fazer eventos como esse, eventos maravilhosos, onde há uma participação grande da população e um nível elevado de discussão e mobilizar secretários e representantes do governo que vieram com a maior boa vontade, trazendo propostas e soluções para os problemas que a gente aqui encontra, né? A administração regional, eu estava conversando com o Petrônio e a gente estava conversando, eu falando para ele das atribuições diretas da administração. A administração tem como atribuição a emissão de alvará de construção, o habites, a licença de funcionamento, que são casos, são raríssimos, né, que nós não temos uma área comercial, e a licença de os eventuais,
né? Essas são atribuições diretas da administração, além de representar o governador na região administrativa, desenvolver eventos sociais e o convívio e a relação com a administração. Nesse viés, é importante a gente dizer que a gente, desde o começo, desenvolvemos um trabalho de comunicação, de acessibilidade do morador com a administração assim, de forma plena. E aí a gente tem como mote não restringir de forma nenhuma o acesso à administração, o diálogo, seja para reclamar, seja para trazer sugestões, enfim. Ou seja, um morador individualmente que traga a sua demanda, a demanda dele é sempre muito bem-vinda. Assim, passando pelo síndico também, que tem a sua representação dentro do seu condomínio, chegando até as associações também, que todas elas têm sua representação e a administração respeita todos no seu mesmo mote. Seja ela constituída de forma plena, ou seja ela organizada de forma informal, ou seja, 10, 15 moradores que se reúnam para fazer uma reivindicação ou apresentar alguma solução. Nós sempre estamos de portas abertas. E a gente também escolheu uma outra forma de trabalhar, que é a gente não se posicionar nos grandes temas de forma meritória. O que eu quero dizer com isso? A questão comércio é bom ou ruim no Parkway? Eu acho que a administração regional ela tem que se omitir do seu posicionamento, ela tem que ouvir, ela tem que desenvolver mecanismos para que esse tema ele amadureça e a gente possa avançar nesse sentido no nosso modo de pensar e no nosso modo de agir. Um grande exemplo foi a Luoz, que foi apresentada a proposta de Luoz, que foi apresentada dias atrás na administração regional e teve a participação em massa da população, a população se posicionou, colocou suas demandas e a secretaria, que é o órgão especializado para tratar desse assunto, colocou as suas dificuldades, as facilidades das demandas da população. Nós tivemos aqui especialistas, né, da área de segurança, da área de mobilidade, da área de meio ambiente, de gestão de pessoas, mas eu também, de forma muito humilde, me sinto na obrigação de me posicionar com relação a essas questões por conta da proximidade do dia a dia que a gente está aqui com todos vocês, né? E não posso deixar de parabenizar a presença, né, e o trabalho do Major Wagner, nosso comandante do 25º, acompanhado do nosso coronel Alencar, né, que é o comandante da área sul, não sei o nome correto, né, Capitão Lobo também, sempre prestativo, nosso presidente do CONSEG também, o Marcelo. Eu sei que a segurança pública é um tema que nos aflige muito aqui no Parkway, mas nós temos que analisar de forma fria. É um bairro que ele traz algumas características que nos traz um sentimento de insegurança muito grande. É uma área extensa, né, lotes grandes, o seu vizinho às vezes não está a olho nu. Isso por si só nos traz uma sensação de insegurança muito grande. Mas eu vejo a polícia militar, a polícia civil, bem como o corpo de bombeiros, não podia deixar de falar da minha corporação, né? Sou bombeiro de carreira. E essas três instituições trabalham de forma muito, muito empenhada em trazer essa segurança para todos os senhores moradores. É muito difícil, o Parkway é muito extenso, algumas áreas não têm uma iluminação adequada, mas a gente vem trabalhando para trazer a iluminação para todo o Parkway nesses vácuos. A poda também ela é importante nesse sentido da segurança, que propicia o bandido se esconder. Então a gente está sempre no pronto emprego. Né? E nesse viés, eu acho que o vídeo monitoramento, nós tivemos, né, Major Alencar, Major Wagner, e o Coronel Alencar também esteve numa reunião com o secretário de Segurança, né? Assim que o secretário assumiu, nós solicitamos uma reunião com o secretário, onde nós colocamos os problemas de segurança do Parkway, né? E eu levantei para ele a importância da priorização, da implementação do vídeo monitoramento no Parkway, que eu acho que é uma grande solução que vai intimidar e vai desestimular qualquer tipo de assalto na região. Até porque o Parkway ele tem poucas entradas, poucas saídas. Havendo um vídeo monitoramento, acho que a gente vai conseguir melhorar a segurança de forma efetiva. Estive hoje também na parte da manhã com o governador na entrega das viaturas. Eu espero que a nossa região do Parkway seja contemplada, viu, Coronel Alencar, com um número satisfatório de viaturas, sem deixar de falar do nosso Major Wagner. Nós tínhamos um número de viaturas baixadas e ele, através do seu empenho, da sua articulação, conseguiu
elevar em bastante o número de viaturas operantes na nossa cidade. Então, esse é meu pensamento com relação à segurança pública da nossa região. O nosso presidente do Conseg, Marcelo, um cara extremamente atuante, mobilizando aqui, conversando com as pessoas e já convidando todo mundo para o Conseg. É isso mesmo, esse é o trabalho do Conseg. Isso é muito bacana e conte sempre com a gente. A questão da gestão do território eu já falei. A participação social eu falei que a gente está de forma bem democrática, atendendo a todos. A questão da mobilidade urbana, nós tivemos o secretário aqui, mas de forma muito humilde também, eu boto meu posicionamento. É muito difícil fazer mobilidade urbana no Parkway, pelos mesmos motivos da segurança pública, né? Baixa densidade demográfica, espaços longos para serem percorridos, e a mobilidade é feita por empresas particulares, em que pés são permissionários. Então, a gente tem que cobrar, sim, até porque, quando é feito o cálculo da tarifa, é pensado o prejuízo em tese, né? O prejuízo financeiro de se ter transporte no Parkway. Isso é compensado em áreas mais densas, onde a passagem ela é um pouco mais cobrada. É para que as empresas possam, em tese, tomar um prejuízo financeiro. Nós temos um lucro social em toda a região do Distrito Federal. Nós tivemos outras ações importantes também, assim que nós chegamos na cidade, ainda mais eu como bombeiro de carreira, e o Parkway com a sua área ambiental bastante extensa e sabedor dos números de incêndios florestais na nossa região, a gente tomou logo de pronto, né, Jofre? Vários eventos no sentido de mobilizar e de educar e de conscientizar a população da importância de alguns cuidados no sentido de diminuir o número de incêndios florestais na nossa região. Não só diminuir os números, mas também a proporção que eles atingem a nossa cidade. E a partir de 2015, os números vêm, a gente ainda tem incêndios florestais, mas os números vêm diminuindo de forma drástica. E isso se dá à participação de todos os senhores, do Corpo de Bombeiros, na disposição de, inclusive, dar instruções e também propiciar oficinas de conscientização ambiental até a produção de abafadores. Nós tivemos aqui, né, distribuir abafadores para algumas chácaras remanescentes que são importantes. Ali ele pode fazer o primeiro combate, e aqui cumprimento o senhor aqui representando todas as chácaras remanescentes, né, do Parkway, importante para a nossa região também. Tá, gente? Então, falei aqui, entende, tal, deixa eu ver. E qual é a perspectiva, finalizando, e qual é a perspectiva de futuro para o nosso Parkway? É que a gente possa potencializar cada uma dessas vertentes de forma positiva para os nossos moradores. A conservação desse aspecto de gestão territorial, através da fiscalização, né? Não permitir, às vezes surgem alguns rumores na cidade de que vão permitir construir prédios e tal. Então, através da democratização do acesso da informação, a gente sempre nivela a informação no sentido de coibir qualquer tipo de especulação nesse sentido. Eu acho que o Parkway tem que se permanecer dessa forma. O Parkway ele tem um grande papel em todo o Distrito Federal. O governador, na sua fala aqui, fez uma observação muito interessante. Essa baixa densidade populacional no Parkway, isso é uma característica da cidade e ela deve ser conservada. E aí, no outro evento que nós tivemos, Parkway Ambiental, nós tivemos, quem esteve presente vai lembrar do que eu estou falando aqui. Nós tivemos um palestrante lá que ele fez uma infeliz colocação, que ele disse que o Parkway não deveria existir. Sabe? Aí a gente ficou curioso, ele chamou atenção para ele, né? Mas ele disse, porque a afirmação dele é no sentido de que, com a baixa densidade populacional, não se justificaria investimentos públicos na cidade. Isso aí foi um absurdo e foi rechaçado imediatamente por todos que estavam ali. Eu, como administrador regional e representante do Estado na região, fiz questão de colocar ele da importância do Parkway, da conservação e do exemplo para as outras cidades, no sentido que é possível, sim,
termos regiões sustentáveis e que possa trazer. É muito bonito você trazer, mesmo que você não more no Parkway, você vir, um turista vir de fora e passear por nossas ruas aqui do Parkway, todos ficam maravilhados. Então eu quero encerrar minhas palavras parabenizando cada um dos senhores moradores do Parkway por essa luta, pela participação de vocês. Se o Parkway está dessa forma, é graças aos senhores. E quando o indivíduo falou que o Parkway não deveria existir, eu falei para ele que se o Parkway não existisse no modelo que está hoje, isso aqui existiria uma cidade sim, existiria um Vicente Pires aqui, existiria uma Arniqueira aqui, que com a pressão imobiliária é impensável uma área desse tamanho se manter sem especulação imobiliária. Então, a ocupação dos senhores de forma ordenada é que mantém viva, é que mantém toda essa temática, essa ideologia ambiental. Então, eu me orgulho muito de estar hoje representando o Parkway como administrador regional e me comprometo aos senhores a trabalhar dioturnamente para corresponder à expectativa de cada um dos senhores. Tá? Mais uma vez, eu agradeço aos organizadores do evento, fantástico. Contem sempre com o apoio da administração e com o governo de Brasília. Muito obrigado. Obrigada, Roosevelt. Acho que a sua fala vai muito de encontro com o nosso propósito aqui mesmo, o propósito do movimento. Por exemplo, quando você fala do Parkway no futuro, fala da quantidade de lotes originais que a gente ainda tem, a capacidade, então, de expansão, no caso demográfica que a gente teria. Então, da gente olhar com muita cautela essas proposições e as soluções que a gente está pensando, porque a gente quer que o Parkway permaneça com essas características, e ele tem esse potencial de expansão. Então, que essa expansão ela seja ordenada e com muita cautela, e com a gente pensando em soluções para o transporte, para a segurança, para o meio ambiente, porque se a gente não pensar em novas soluções, em soluções que fujam da caixinha, que são os modelos utilizados em outros bairros, a gente não vai conseguir atingir isso que é o que a gente deseja. Para o Chico Santana, presidente da MAC, que vai falar sobre urbanidade e movimento comunitário no Parkway. Tá ok. Quer falar? Chico Santana, eu quero pedir desculpas. Não, de forma alguma, meu amigo. Sabe que eu sou seu admirador, né? Eu vou acompanhar um pouco da sua apresentação, mas eu quero pedir desculpas especiais a você por ter que sair e a todos também participantes. Tá? Bom, boa tarde a todos. Quero elogiar a dedicação de todos. Estamos desde cedo aqui de manhã debatendo o nosso futuro, o nosso Parkway. Quero agradecer o convite e elogiar a iniciativa do Movimento Pensar Parkway. São iniciativas como essa, plurais, coletivas, que podem trazer grandes ideias e grandes propostas aqui para o nosso Parkway. Fazendo um rápido parênteses, eu estava nesse debate lá que o administrador mencionou, e na condição de jornalista não poderia deixar de registrar posteriormente a ideia do orador, e eu quase apanhei do orador depois. Eu era o mediador da mesa. Aqui passa, tá? Tá, aqui passa, do lado. Tá. Gente, rapidamente, meu nome é Chico Santana, eu sou jornalista de profissão. Meu vínculo com o Parkway foi primeiro menino, porque meu pai, ainda nos anos 60, comprou um terreno perto da Vargem Bonita, mas depois nós não nos fixamos aqui, né? Eu vim beber para Brasília em 58, né? E meu vínculo depois, já como adulto, foi em 86, no Parkway, quando eu comprei o lote, passei a construir a casa, obra de igreja, levou 10 anos, até hoje não acabou, e estamos aí até hoje, né? Então, eu escolhi essas imagens aqui porque muitos moradores talvez não conheçam nossas riquezas. Isso aqui é a nossa biodiversidade no Parkway. E eu acho que isso aqui deve ser o nosso objetivo maior, ter a manutenção disso, né? Mas como, né? Como que a gente vai poder fazer isso, né?
Está mudando não, amigo. Do lado direito? Tá. Então, professor Rafael, acho que já foi, mas nós escolhemos imagens parecidas para falar. A imagem da esquerda, gente, é uma imagem de 1986, né, quando eu não achei população da época exclusiva do Parkway, mas 10 anos depois, em 96, nós tínhamos 7.800 moradores aqui no Parkway. Né? Hoje, 2017, a população do ano passado são 21 mil moradores. Nós tivemos um crescimento vertiginoso nesses 30 anos, quase triplicamos a população do Parkway, praticamente quadruplicamos o número de residências no Parkway, mas diminuímos a população por residência. Isso é uma coisa que nós temos que levar em consideração. Eu pego o meu próprio caso. Quando vim para cá, vim eu, minha mulher e 3 filhas. Hoje só sou eu e minha mulher e os cachorros. Né? As filhas ganharam o mundo. Né? Então, nós estamos crescendo, mas não necessariamente, nós estamos crescendo em espaço físico, novas residências, mas não necessariamente a população residente. Né? Quem é o morador do Parkway? Né? A Codeplan fez uma pesquisa e o cidadão médio do Parkway, ele é um homem com mais de 25 anos de idade, é católico, né? É pioneiro de Brasília, né? Ele mora em Brasília, 58% veio para cá no início até o ano de 1980, né? Tem um tempo médio de residência no Parkway de mais de 10 anos, né? 24% dessa população veio para cá a partir do fracionamento dos lotes, ou seja, da década de 90, né? E da onde que eles vieram? Plano piloto, majoritariamente, Guará, Núcleo Bandeirante, Sudoeste e Ortogonal. Né? Se a gente cruzar esses dados, mesmo deixando um critério científico um pouco mais de lado, nós vamos ver que é uma população antiga que veio do plano piloto, então a gente pode arriscar dizer que é aquela população que tem um carinho por Brasília, o carinho por preservar Brasília, o carinho de preservar essa utopia que foi o projeto de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Opa, foram 2? Né? É uma população com alto nível de escolaridade, 60% ou está na faculdade ou já chegou até o doutorado, né? Quase 50% tem emprego fixo ou é empresário, apenas 3% são profissionais liberais e apenas 3% são microempreendedores individuais. Um dado importante quando nós estamos discutindo essa questão de ter ou não ter atividade dentro das residências. Né? 21% já estão aposentados. A parcela de estudante ainda é pequena, eu diria que ela é pequena, né? E a maioria tem sua vida vinculada com o plano piloto. Né? Apenas menos de 10% da população do Parkway trabalha no Parkway. Né? O resto tudo trabalha fora. E, curiosamente, é uma população, com todo esse nível de formação, é uma população que não tem a tradição de participação em movimentos sociais, sejam eles organizados por sindicatos, associações, conselhos, ONGs, escolas ou igrejas. Segundo a Codeplan, não chega a 4% da nossa população, dos nossos vizinhos, que tem esse tipo de hábito de trabalhar coletivamente em prol de uma causa, seja ela qual for. Né? Talvez aqui um pouco a raiz do problema da gente ter dificuldade, às vezes, de estar mobilizando os nossos vizinhos para uma ou para outra atividade. Né? É muito comum ter, sem nenhuma crítica, só estou fazendo um diagnóstico, é muito comum ter uma vida ativa nas redes sociais, o Zap está apitando madrugada dentro, mas vou dar um exemplo, nós fizemos uma mobilização um sábado atrás, para replantar e reavivar mudas que foram plantadas no início do ano. Apareceram 4 moradores, né? Sendo que 3 eram os convocadores, né? Os convocadores da atividade. Né? Quais são os temas palpitantes hoje no Parkway? Né? Questão de meio ambiente,
segurança pública, mobilidade, o comércio, o perfil da condição urbana que nós temos e a questão de lazer e entretenimento. Essas seriam os itens que comporiam uma pauta de um fórum que poderia vir pensar no futuro próximo do Parkway. 3 desses temas, se eu não estiver enganado, me corrija, já estão na pauta de hoje, mas que os demais podem ser certamente temas para uma pauta futura. Né? Como é que é a nossa organização social no Parkway? Nós temos 4 associações de moradores registradas, né? 3 associações de produtores rurais registradas, 3 movimentos sociais ativos, pelo menos que eu conheço, pode ser que eu tenha faltado algum por desconhecimento. Temos um conselho de segurança, o presidente Marcelo aqui está presente, muito ativo. Aproveito para cumprimentar o nosso comandante da PM, a quem a gente perturba diariamente também, para pedindo socorro, né? O Conselho Cultural, o Conselho Tutelar e uma associação de empresários. E nós temos, então, esse amplo espectro de entidades, cada uma dessas entidades especializadas num foco, num tema, com um ponto de vista diferente das outras, e nós não conseguimos ter um espaço para convergir para posições consensuais. E isso nos fragiliza nos principais debates e enfrentamentos que a comunidade tem que ter, seja com o poder público, seja com outros segmentos da sociedade. Porque nós não conseguimos chegar, ao contrário do que faz a Asa Sul, ao contrário do que faz o Lago Norte, ao contrário do que fazem outros bairros de Brasília, nós não conseguimos chegar com uma posição que traga um mínimo de consenso. É cada um atirando para um lado, né? E isso, quando nós estamos divididos, facilita o outro lado que está unificado. Né? Então, é muito importante. Existe uma experiência no Lago Sul, na Asa Norte, na Asa Sul, que é o chamado Conselho Comunitário. Conselho Comunitário é um fórum, mas, ao mesmo tempo, uma organização. Ela é disciplinada em lei distrital, né? Onde todas as entidades, sejam elas botafoguenses, corintianos, flamenguistas, palmeirenses, possam estar presentes. É onde você vai fazer, justamente, o debate das ideias e tirar uma posição comum, mesmo que não seja o consenso em toda a agenda, mas que você tenha consenso em alguns pontos. E poder levar esses pontos para as negociações na Câmara Legislativa, para as negociações no governo do Distrito Federal, na administração regional, o Ruda já saiu. Né? É lógico que os problemas que nós enfrentamos hoje no Parkway, de conflitos de interesses entre aquele que defende o ambientalismo 1000% e aquele que defende a atividade econômica, esses conflitos também aparecem no plano piloto. Não tem a questão das pousadas na Asa Sul? Né? Tem a associação dos donos de pousadas que defendem a regulamentação até como sobrevivência da Asa Sul. Tem moradores que são contra. E o Conselho consegue convergir para fazer esses debates. Né? Eu diria até mais. Legalmente, o Conselho ele agrega organizações formalmente instituídas. Mas eu não vejo como negar a representatividade de um movimento como esse, que organiza um evento como esse e mantém aqui, durante 10 horas, uma participação da qualidade como essa. Então, nós teríamos que estar construindo aqui, no Parkway, esse espaço, o espaço onde as associações, as organizações formalmente constituídas tenham assento, mas que os movimentos também tenham seus assentos, porque eu os considero legítimos. Sabe? Vou dar um exemplo fora do Parkway. Existe um movimento no Distrito Federal, que eu acho que reputo da maior importância, que é o Fórum das ONGs Ambientalistas. Ela não existe
enquanto uma entidade registrada em cartório, CNPJ, não sei o quê. Mas dialoga com a Unesco mundialmente, está nos principais conselhos, seja gestor da APA do Gama, seja da biosfera do Cerrado, ou seja, a qualidade da atuação que ela desempenha é que a credencia para estar participando nesses fóruns. Então, eu acho que nós tínhamos que estar trabalhando nesse sentido, de evoluir nesse sentido. Né? Rapidamente falando da AMAC Parkway. Nós nascemos como um movimento. Nascemos como movimento num dia que nos fundos da 28, do Conjunto 3 da 28, estou acabando. No fundo da 28, um cidadão resolveu levar caminhões, tratores, asfaltar uma rua e criar uma micro Vicente Pires ali atrás. Né? Nós, enquanto moradores, está aqui o Marcelo, que no dia estava presente, nós fomos, a Denise, que está aqui presente também, fomos lá para frente. Né? Como moradores, nós botamos fogo no trombone, levou 3 dias para a GFI chegar, a PM chegou depois, fomos no Ministério Público, fomos na Secretaria do Meio Ambiente, fomos no IBRAM, e de todos ouvimos o seguinte: olha, tudo bem, nós vamos agir e tal, não sei o quê, mas não dá para nós, poder público, né, tá dialogando com indivíduos. Vocês têm que se organizar em uma entidade. Eu acho que é um burocratismo. Né? Mas, se essa era a regra para que o Ministério Público nos recebesse, se essa era a regra para que a GFIS desse importância às nossas denúncias, se essa era a regra para que o IBRAM nos considerasse legítimo, nós nos organizamos, então, como uma associação de moradores amigos do Córrego do Mato Seco. Por que isso? Porque nós defendemos essa área que está nesse triângulo maior, nesse polígono maior, é a nascente do Córrego do Mato Seco, né? Que é um dos principais tributários do Ribeirão do Gama, junto com o Córrego do Cedro, e, por sua vez, o Ribeirão do Gama é um dos principais tributários do Lago Paranoá. Essa área daqui é onde tem as nascentes e ela é alvo, seja de grilagem, seja de jogar entulho de obra, e nós estamos querendo transformar essa área num parque, o Parque do Córrego do Mato Seco. Quando nós fomos da Secretaria de Meio Ambiente, nós levamos só esse polígono maior da esquerda. As outras manchas, que inclusive aquele triângulo aqui mais no centro foi alvo de uma grilagem segunda-feira passada, que nós tivemos que chamar de novo a polícia, a GFIS e tudo mais, foi uma sugestão da própria Secretaria de Meio Ambiente que nós consolidássemos toda essa área pública num parque só. Né? Pra vocês terem uma ideia, o Córrego do Mato Seco, quando passa ali na altura do Conjunto 1, ele tem essa imagem da direita, para vocês verem a beleza que ele é. Né? Hoje a AMAC ela é membro convidado, até o Marcelo que nos representa, no Conselho Gestor da Reserva da Biosfera do Cerrado. Né? Somos membros efetivos da comissão que elabora a regra do funcionamento do Conselho Gestor da APA Gama Cabeça do Veado, né? Que vai definir em breve a composição final, e aí é importante que a comunidade se organize para escolher quem ela deseja que participe representando a comunidade nesse conselho. Né? Tivemos debates ativos na questão do ZEE e também da LUOS. Né? Na questão da LUOS, rapidamente, um alerta que nós fazemos: essas manchas vermelhas do quadro à direita são as manchas que o poder público apresentou como proposta de diretrizes urbanas para criar comércio. Uma dessas manchas tem aproximadamente 7 quilômetros de comprimento. Ela sai lá da quadra 6 e termina na altura da Lagoinha do Córrego do Mato Seco, invadindo a área de reserva ambiental, essas coisas todas. E nós estamos nos opondo a isso. Existe um pleito de segmentos da sociedade que falam em se criar 2 ou 3 ilhas comerciais pequenas. Né? Há uma proposta de se criar sobre a épia galerias suspensas. Eu, pessoalmente, acho que essa que afeta menos o meio ambiente. Né? Mas, enfim, esses são temas que nós vamos ter que construir um consenso.
Porque se cada um, estou concluindo, se cada um chegar com uma proposta diferenciada, quem tem o poder de decisão não vai se sentir pressionado e vai decidir o que quiser. Então, a construção de um espaço comum para que todos debatam as ideias e tirem soluções conjuntas é muito importante. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Chico. Eu acho que isso que você colocou em relação ao Conselho é fundamental. É uma proposta até que a administração, o Roosevelt não está aqui, mas o Jofre está por aqui para a gente levar em frente. E acho que uma questão que você colocou em relação às associações também do seu papel da necessidade de estar legalizado e do porquê isso, de que algumas ações só podem ser feitas pelas associações devidamente legalizadas, que são até reivindicativas, que é diferente do nosso movimento. Nesse ponto, eu agradeço muito a vocês terem aceitado o convite de estar aqui, porque a nossa intenção é realmente trabalhar em conjunto, que a gente tem colocando desde cedo, porque a forma de agir é diferente, como a gente vem colocando desde o começo, o movimento é propositivo, a gente não tem essa legitimidade de reivindicativa que as associações têm, e que é importantíssimo que tenha esse papel. Então, eu agradeço muito vocês estarem aqui conosco. E agora, para a gente dar encaminhamento para as próximas atividades, primeiro, mais um ponto que o Chico colocou, que vale a gente ressaltar. A gente fica muito contente, realmente, de ver essa plateia aqui com tanta gente ainda nesse horário, depois de tantos trabalhos, e com os moradores, porque agora a gente vai ter o debate, a gente vai entrar nos grupos específicos, temáticos, e agora é a hora dos moradores se colocarem, as instituições, para que a gente chegue às proposições, que serão 5 proposições de cada tema. Só um minutinho que eu vou passar aqui a palavra para o Noguchi. Só uma observação que eu acho importante. Meu nome é William Roder Lopes, eu sou presidente fundador da Associação dos Moradores do Parkway, no século passado, no milênio passado. A gente sempre com essa preocupação. Mas eu só queria dizer que o Chico falou uma coisa muito importante, mas, infelizmente, talvez por questão do horário, ele não disse a fundamentação legal. Como advogado, eu me preocupo sempre com isso. O artigo 12 da Lei Orgânica do Distrito Federal diz o seguinte, aspas, cada região administrativa terá um conselho de representantes comunitários, com funções consultivas e fiscalizadoras na forma da lei. Em Taguatinga, nós criamos a Câmara de Vereadores Comunitários de Taguatinga, que criou o Taguaparque. Na Ceilândia também isso foi feito. Então, isso que você falou está na Lei Orgânica. O artigo 12 da Lei Orgânica está lá. O que precisa é que a comunidade lute para ser reglamentada. Como também tem um artigo muito importante, me desculpe mais um minutinho só, mas isso é muito importante em termos de comunidade, tem um artigo 10, parágrafo 1º, que diz o seguinte, da Lei Orgânica também, que diz o seguinte, haverá participação popular no processo de escolha do administrador regional na forma da lei. Então, são 2 artigos, me desculpe aí a mesa se eu estou quebrando assim o cerimonial, mas eu acho muito importante, nesse momento, dizer isso. Na Lei Orgânica, que é a nossa Constituição, existem esses 2 artigos. O primeiro, participação popular no processo da escolha da administração regional. E isso é episódico. Agora, sempre, o tempo todo, o Conselho de Representantes Comunitários formado, lá em Taguatinga nós fizemos isso, pelo Rodo, pela maçonaria, pelo Lions, pela Associação de Moradores, pelo sindicato, pelos partidos políticos, e funcionou maravilhosamente bem. É tanto que no governo Rorins, no último governo Rorins, nós fizemos pela primeira vez no Distrito Federal, com muito sucesso, a eleição pela comunidade dos seus administradores regionais. É essa observação que eu queria trazer aqui. Muito obrigado por me dar esse tempo. Pessoal, estamos chegando então ao fim da segunda etapa desse encontro, que naturalmente, alguns de vocês já nos perguntaram,
e eu vou repetir e vou falar para os que não ouviram. Qual foi, satisfez a expectativa dos organizadores desse evento? Eu não diria que satisfez, extrapolou. É aquilo que excede. Então, só para que possamos ir para os trabalhos agora finais de grupos, eu queria, me coube, fazer uma pequena consolidação do que foi a parte da manhã para o Pensar Parkway. Olha, nós tivemos as exposições brilhantes e de forma matemática, que é muito importante, dos especialistas sobre cada área. E isso foi muito importante, nos surpreendeu mesmo, a qualidade das informações e a qualidade do conhecimento que essas pessoas transmitiram para nós. A presença em todos os painéis dos secretários de Estado e seu staff técnico foi uma demonstração clara, mas muito clara, de que eles não só compreenderam na ocasião do convite, mas como eles se surpreenderam também com a proposição e o conteúdo desse evento. Então, a parte da manhã foi brilhante, como foi de hoje à tarde. Nós tivemos, cada qual à sua maneira, um entendimento mais claro do que seja o papel da associação comunitária, do que seja o papel da administração e o que seja o papel da instituição trazida da MAC, trazida pelo Chico Santana. Em todas elas, eu tenho certeza que os grupos vão se esmiuçar em cima delas e que elas são fundamentais para qualquer tipo de trabalho que o Pensar Parkway venha realizar. Só de lá para cá, trazendo de lá para cá, pela parte da tarde, a questão a proposição do Conselho Comunitário proposto pelo Chico Santana é uma proposta Pensar Parkway. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse é o tipo de proposta que o Pensar Parkway deveria e deve pensar. Então, meus parabéns ao Chico Santana por trazer uma proposta de integração, uma proposta propositiva, realmente. Tem que se repetir, que é propositiva e que ela faz com que sentemos sempre nas mesmas mesas, estejamos sempre nos mesmos ambientes, debatendo os assuntos de interesse, realmente de interesse comum do Parkway, sem nenhum carimbo. Não precisamos ter carimbo, não nós só precisamos, como não devemos admitir qualquer tipo de carimbo. E coloco, só para vocês entenderem, o Pensar Parkway, ele não se apresenta como tutor de absolutamente nada. Mesmo dentro de um conselho, ele continuará sendo um braço direito dessa nova ação se surgir, que eu espero que, a partir já de uma ideia do Chico, a coisa começa a se avolumar. Com relação a proposições, a explanação, digo, da Gilma, aí ficou bem claro, mas muito claro, claríssimo, entendeu? De como os papéis dessas instituições e desses movimentos e demais outros pensamentos, como eles se evidenciam de forma complementar. Tá? Eu diria que seria um grande mestrado, uma pós-graduação em pedagogia da cooperação. Com certeza seria isso. Então, eu quero parabenizar a Gilma pelo esclarecimento e fazer com que todo mundo entenda que o nosso papel do Pensar Parkway, ele se enquadra, ele se insere dentro das ações, dos propósitos, tá, da associação, como um agente pensador, proponente. E do Chico, como também, da mesma forma, sempre proponente e apoiador. Então, nós estamos aqui muito ricos, muito ricos, e ainda mais com esse compromisso do administrador, que aqui está representado pelo nosso vizinho, Jofre, de que aquelas portas estarão sempre abertas, tá? E façamos força para que ele realmente disponibilize a presença do Saulo,
do Cássio, nesses trabalhos de pensar o Parkway, sem, não só a partir dele, mas de todo mundo, sem esse egoísmo, sem as vaidades que nós estamos, no nosso movimento, nós não aceitamos. Então, nós agradecemos muito, mas muito mesmo, até emocionado, e eu quero que, só para vocês entenderem, por que também, só para finalizar, o porquê desse sucesso desse movimento. Duas coisas, absolutamente duas coisas. A primeira, que esse evento ocorreu dessa forma, com essa organização, com esse ambiente, tá? Por fruto do colhimento, do aproveitamento, de experiências e conhecimento de pessoas. Nós temos pessoas aqui que já fizeram mais de 300 eventos por esse Brasil e o mundo afora. Estou falando de eventos grandes, evento mais de 1.000 pessoas, 1.500. Nós temos institutos que foram apoiados por essas pessoas que realizaram mais de 200 cursos de nível de pós-graduação. Nós temos gente aqui dentro para organizar essas coisinhas. Nós tivemos, e não sabemos, todo mundo sabe agora, que nós temos designers profissionais dentro do Parkway, nós temos arquitetos urbanistas dentro do Parkway, nós temos mestres e doutores em transporte coletivo coletivo de massa dentro do Parkway. Então, essas coisas assim surgiram. A gente nem sabe como é que surgiu, porque quando eu vi já estava tudo pronto. Eu vim aqui e tal, e fui fulano, fui ciclano, fui beltrano, fui deutrano, fui fulano, que fizeram, que trabalharam nisso aí. Então, e o fato de fazer um evento dessa natureza, não houve exagero de arrogância, houve sim humildade na arrogância, de apresentar uma coisa simples e boa para todos, acolher vocês de uma forma como vocês acolheriam qualquer um de nós em suas casas. Isso foi o propósito. E esse é o propósito, o pensamento do Pensar Parkway. Desculpe. Então, a segunda coisa, por que aconteceu isso? Aconteceu porque o conceito que permeou, que construiu o movimento Pensar Parkway, são conceitos tão fortes, e tão claros, tão honestos, tão transparentes, que todo mundo que ouvia o que era o Pensar Parkway ficava assim, admirado. A conquista desses patrocinadores, não vou exagerar para vocês, ela foi feita num dia e na metade de um dia, quando as pessoas saíram para apresentar o projeto para esses possíveis patrocinadores. Todos eles responderam prontamente que estavam dentro, apoiavam. Entendeu? Então, aquilo foi assim, apesar de que nós temos alguns pessimistas dentro do grupo, lógico que tem. O Petrônio, por exemplo, não imaginava que podia ter tantos patrocinadores assim. E, no entanto, no dia seguinte, à tarde, já nós tínhamos todos eles formados. Perfeito? Mas esse trabalho de equipe é que faz com que certas invejas, certos egoísmos, certas assim, incompreensões, elas sejam derrubadas paulatinamente, mas de uma forma muito amorosa. E amorosa que tem que ser o Pensar Parkway. Então, eu acho que está explicado por que o do sucesso disso. Agora, nós vamos entrar num trabalho de grupo, perfeito? Para consolidarmos cada qual o suprassumo de cada exposição e sair deles com as nossas proposições. Com relação às proposições, eu quero que vocês fiquem bem claro na cabeça de vocês, bem claro. Quando Chico Santana propõe o Conselho Comunitário, tá, que ainda não está regulamentado, apesar de estar na lei orgânica. Eu posso estar enganado, mas eu acho que já está regulamentado? Então tá. Tá? Bom, mas independente disso, esse tipo de movimento, de proposta, por exemplo, ela não estaria normalmente numa ação de defesa comunitária. Assim, falando assim, no sentido de reivindicatório. Não.
ela fica muito mais no vamos plantar isso, vamos tirar aquilo, vamos construir um ponto, vamos fazer isso. Não. Então, isso aí, ele caiu com uma luva, como exemplo, entendeu, Chico? Caiu para nós, conversei com o nosso pessoal ali, caiu com uma luva, como exemplo de atitudes do Pensar Parkway que devemos ter. Ela não está focada só na nossa relação direta com o agente público. Não. Ela pode estar transversal, ela pode estar paralela. Então, é isso que eu queria que deixasse bem claro para vocês, quando vocês propuserem. Proponham, tenham liberdade e tenham... Eu gostaria muito, contamos muito, de contar com a colaboração e a inteligência de todos aí. Muito obrigado.